Olá, caro ouvinte que nos acompanha pela Rádio Vida Nova FM 91.5, no programa Hora da Família. Meu nome é Vanilton, sou seminarista da paróquia de São João Evangelista, cursando o meu 4º ano da configuração. Olá, caros irmãos, eu me chamo Guilherme, estou no 1º ano da teologia, sou da paróquia São José, em São José do Jacuri. E hoje nós estamos aqui no programa para falarmos de um tema muito importante. Vamos dizer da Ascensão do Senhor. O título do nosso programa no dia de hoje é A Ascensão do Senhor. Cristo sobe aos céus, mas permanece conosco. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Vida Nova FM 91.5, no programa Hora da Família, estamos de volta com o nosso programa de hoje, meditando sobre a Ascensão do Senhor. Cristo sobe aos céus, mas permanece conosco. E seguimos com muita alegria o nosso programa, nessa certeza de que Cristo está presente no nosso meio. E nós vamos falar um pouco sobre o que é a Ascensão do Senhor. Talvez muitas pessoas pensem que a Ascensão do Senhor é apenas uma despedida. Há outros que imaginam, inclusive, que Jesus simplesmente terminou sua missão na terra e subiu ao céu e deixou seus discípulos sozinhos. Mas a liturgia da Igreja nos ensina algo muito mais profundo. Ascensão não significa ausência. Pelo contrário, significa uma nova forma de presença de Cristo no meio do seu povo. Jesus sobe até o Pai, mas ele permanece vivo e atuante na Igreja. Ele continua caminhando conosco, sustentando-nos pela sua graça, nos alimenta pela Eucaristia e assim conduz a história da humanidade. A solenidade da Ascensão é celebrada 40 dias depois da Páscoa. E é esse número 40 na Bíblia nunca aparece por acaso. Ele sempre apresenta um tempo de preparação, amadurecimento e encontro com Deus. 40 foram os dias do dilúvio, no tempo de Noé. 40 anos o povo de Israel caminhou pelo deserto rumo à terra prometida. 40 dias Moisés permaneceu no Monte Sinai antes de receber as tábuas da lei. 40 dias Elias caminhou até o Monte Horebe. 40 dias Jesus permaneceu no deserto antes de iniciar sua missão pública. E agora, depois da ressurreição, Cristo permanece 40 dias aparecendo aos discípulos, fortalecendo-lhes a fé e preparando-os para a missão da Igreja. E isso é muito importante, porque Jesus não sobe imediatamente aos céus após a ressurreição. Durante 40 dias, ele aparece aos seus discípulos, conversa com eles, deixa ser tocado, come com eles, explica as Escrituras e os prepara espiritualmente. É como se Cristo estivesse formando o coração dos seus discípulos para que eles compreendessem que a missão agora deveria continuar através da Igreja, que somos cada um de nós. A Ascensão é narrada especialmente nos Atos dos Apóstolos e também no Evangelho de São Lucas. Os discípulos contemplam Jesus enquanto ele é levado aos céus e uma nuvem o encobre. Na Bíblia, a nuvem possui um significado muito bonito. Ela apresenta a presença de Deus. No Antigo Testamento, era uma nuvem que conduzia o povo de Israel pelo deserto. Uma nuvem cobriu o Monte Sinai quando Deus falou com Moisés. Na transfiguração de Jesus, também aparece uma nuvem luminosa. Portanto, quando a nuvem cobre Cristo na ascensão, a palavra de Deus quer mostrar que Jesus entra plenamente na glória do Pai. Mas aqui
existe um detalhe que é muito importante para a nossa fé. Jesus sobe aos céus, levando consigo a nossa humanidade. E isso é extraordinário. O Filho de Deus assumiu a condição humana no ventre da Virgem Maria e agora essa humanidade entra glorificada no céu. Em Cristo, a natureza humana foi elevada à dignidade máxima. Isso significa que o céu está aberto para nós. Os padres da Igreja muitas vezes disseram que quando éramos pecadores, Cristo assumiu a nossa humanidade. E depois da sua ressurreição, ele elevou ela a um grau máximo, porque agora, no seio da Trindade, nós estamos presentes em Jesus Cristo. Se antes da encarnação estávamos condenados pelo pecado e a morte, depois da ressurreição, fomos elevados a um grau nunca antes visto. São Leão Magno dizia uma frase muito bonita: a glória da cabeça tornou-se esperança para o corpo. Cristo é a cabeça da Igreja e nós somos os membros do seu corpo. Se a cabeça entrou na glória, os membros também esperam entrar um dia. A ascensão, portanto, não fala apenas de Jesus. Ela fala também do nosso destino eterno. E como nos nossos dias é preciso sempre recordarmos isso. Nós vivemos hoje numa sociedade muito imediatista, muito presa no presente, no material, nos meios de consumo e nas preocupações da vida. Muitas pessoas vivem como se tudo terminasse aqui. Parece que o horizonte da eternidade desapareceu do coração e da vida dos homens. E a ascensão vem justamente nos lembrar que fomos criados para algo muito maior. Nossa existência não caminha para o vazio. O ser humano foi criado para Deus. São Paulo dizia: buscai as coisas do alto. Isso não significa desprezar a vida presente ou abandonar as responsabilidades do mundo. O cristão não foge da realidade. Ele trabalha, luta, estuda, constrói sua família, enfrenta os sofrimentos e desafios. Mas faz tudo isso sem perder de vista a eternidade. A ascensão nos ensina que existe um céu preparado para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Mas ainda existe um outro aspecto muito importante na solenidade da Ascensão. Jesus sobe ao céu não para se afastar do mundo, mas para permanecer conosco de uma maneira nova. Então não é uma despedida. Antes de subir ao Pai, ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E essa é uma promessa maravilhosa, porque Cristo continua presente e atuante na sua igreja. Ele, por exemplo, está presente na palavra que é proclamada. Ele está presente na Eucaristia, que é seu corpo e seu sangue. Está presente nos sacramentos de uma forma geral. Está presente na comunidade que se reúne em oração. Ele mesmo que disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele estará no meio deles. Ele está presente nos pobres, nos sofredores, nos pequeninos. Então, Cristo, glorificado e ressuscitado, ele continua agindo na história humana. Ele não nos abandonou. Talvez hoje existam pessoas nos ouvindo que se sentem sozinhas, abandonadas ou desanimadas. Quantos carregam sofrimentos profundos dentro do coração? Quantos enfrentam doenças, crises familiares, angústias, medos e incertezas? A ascensão do Senhor recorda que não caminhamos sozinhos. Cristo glorificado continua ao nosso lado. Também existe outro aspecto muito bonito na cena da Ascensão.
Os discípulos permanecem olhando para o céu até que os anjos perguntam para eles: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Essa pergunta possui um significado espiritual profundo. O cristão deve ter sempre os olhos voltados para o céu, mas com os pés firmes na terra para a missão. Não basta só admirar Jesus, é preciso também testemunhá-lo no mundo. A ascensão não é fuga da realidade, como se estivéssemos tentando fugir deste mundo presente. Pelo contrário, a ascensão envia a igreja para a missão, porque agora ela é responsável por continuar a missão que foi iniciada por Jesus. Jesus aí sobe ao Pai, mas confia aos seus discípulos a continuidade do anúncio do Evangelho. Isso significa que cada batizado possui uma responsabilidade missionária. Evangelizar, então, não é tarefa apenas dos padres, dos bispos, dos religiosos ou dos missionários. Todo cristão batizado é chamado a testemunhar Cristo através da própria vida. Evangeliza a mãe que ensina a fé aos filhos. Evangeliza o jovem que vive com honestidade no mundo marcado pela superficialidade. Evangeliza também o trabalhador que age com justiça e caridade. Evangeliza aquele que leva esperança aos sofridos. Evangeliza também quem permanece fiel ao Evangelho, mesmo diante das dificuldades. A ascensão também nos recorda que a vida cristã é uma caminhada contínua rumo aos céus. Nós ainda estamos peregrinando, ainda enfrentamos batalhas, tentações, sofrimentos e limitações. Mas Cristo já abriu o caminho. Ele venceu a morte. Ele entrou na glória do Pai. E onde Ele está, nós esperamos estar também um dia. E essa é talvez a mensagem mais consoladora dessa solenidade da Ascensão do Senhor. O nosso destino não é o vazio, não fomos feitos para o nada. Nosso destino não é a morte definitiva e nem o sepulcro vazio. O nosso destino é Deus. Cristo ressuscitado e glorificado é a garantia da nossa esperança. E se Ele venceu, nós também com Ele esperamos vencer. E por isso, a Ascensão é uma festa extremamente alegre. Ela não é tristeza pela partida de Jesus que foi e nos deixou órfãos. Ela é alegria, porque Cristo abriu para cada um de nós a porta da eternidade, a porta do céu. E alegria também porque o céu existe. Alegria porque Deus não abandona seu povo. Alegria porque a morte foi vencida e com Cristo nós também vencemos. Que pelo mistério da ascensão do Senhor possamos levantar novamente os olhos para Deus, que possamos redescobrir a esperança cristã, que possamos viver neste mundo sem esquecer que nossa pátria definitiva está no céu. E merece, agora por último, dizermos a diferença entre a ascensão do Senhor e a assunção de Nossa Senhora. Muitas pessoas pensam que os dois mistérios são a mesma coisa, mas a ascensão do Senhor significa que Jesus Cristo se elevou ao céu. Ele, por ser Deus, tem poder e força para isso. Então Ele mesmo subiu aos céus, não precisou que ninguém o elevasse, porque Ele é Deus. Agora, a assunção de Nossa Senhora, nós comemoramos Maria, que é levada aos céus em corpo e alma. Então Maria, ela não tinha forças e poder para subir aos céus sozinha. Por mais que ela seja uma pessoa extremamente especial na nossa vida,
a santa mais santa de todas, ela ainda assim era apenas um ser humano. Não conseguia por si mesma subir aos céus. Por isso ela foi elevada aos céus em corpo e alma. Isso não diminui nada a grandeza de Maria. E agora, queridos ouvintes, vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco voltamos para meditar sobre o nosso tema de hoje, a solenidade da Ascensão do Senhor. Cristo sobe aos céus, mas permanece conosco. Já já voltamos. Queridos ouvintes da Rádio Vida Nova FM 91.5, estamos de volta com o nosso programa Hora da Família. E hoje com o tema A Ascensão do Senhor. Cristo sobe aos céus, mas permanece conosco. Então nós continuamos esse nosso programa especial sobre a solenidade da Ascensão do Senhor. Nós refletimos sobre o significado profundo desse grande mistério glorioso de Cristo, que sobe aos céus sem abandonar o seu povo, que somos nós. Agora, nós queremos entrar mais profundamente na riqueza da liturgia desta solenidade. A Igreja, como mãe e mestra, nos conduz através da palavra de Deus para que possamos compreender o sentido espiritual desta grande solenidade e festa. A liturgia nunca escolhe um texto bíblico de forma aleatória. Cada leitura, cada oração, cada canto da missa possui uma profunda ligação com o mistério celebrado. E quando meditamos atentamente as leituras da Ascensão do Senhor, percebemos como tudo aponta para duas grandes verdades. Cristo glorificado reina junto do Pai, e a Igreja é enviada em missão ao mundo. Se formos pegar, por exemplo, a primeira leitura, que é retirada dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que ela narra de maneira muito bonita o momento da ascensão. São Lucas escreve que Jesus, depois de falar aos seus discípulos, foi elevado aos céus diante deles. Agora imaginemos a cena. Os discípulos contemplam o Mestre com quem eles caminharam durante muitos anos. O mesmo Jesus que eles viram curar os doentes, perdoar os pecadores, multiplicar os pães, acalmar tempestades e ressuscitar mortos. O mesmo Jesus que foi crucificado, morreu e ressuscitou. Agora, ele sobe gloriosamente aos céus diante dos olhos dos discípulos. E o texto diz que enquanto eles permaneciam olhando para o alto, 2 homens vestidos de branco apareceram e perguntaram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Essa pergunta possui um significado muito profundo para nós, porque os discípulos não poderiam permanecer apenas contemplando o céu. Era preciso voltar para Jerusalém, para reunir a comunidade, perseverar na oração e iniciar a missão da Igreja. Isso nos ensina algo muito importante. A experiência com Cristo nunca nos afasta do mundo. Pelo contrário, quanto mais encontramos Jesus, mais somos enviados para testemunhá-lo. O cristianismo não é fuga da realidade, não é viver alienado dos problemas humanos. Jesus sobe ao Pai, mas deixa aos discípulos a missão de anunciar o Evangelho a todas as nações. Talvez hoje exista um grande perigo de reduzirmos a fé a apenas um sentimento individual ou uma experiência privada. Mas a Ascensão nos recorda que quem encontrou verdadeiramente Cristo torna-se missionário.
A fé precisa transformar a vida e alcançar o mundo. Existe ainda um detalhe muito bonito nessa leitura dos Atos dos Apóstolos: a nuvem que encobre Jesus. Como nós já refletimos anteriormente, a nuvem na Bíblia é presença divina. No Antigo Testamento, Deus guiava Israel através da nuvem no deserto. A nuvem cobriu o Monte Sinai quando Deus entregou a lei a Moisés. Na transfiguração de Jesus, também aparece uma nuvem luminosa sobre os discípulos, e agora na ascensão, a nuvem recebe Cristo glorificado. Isso significa que ele entra verdadeiramente e plenamente na glória do Pai. E aqui percebemos algo belíssimo da nossa fé. Jesus não desaparece simplesmente da história humana. Ele entra na glória eterna, permanecendo unido ao seu povo. Cristo glorificado continua sustentando a igreja. O salmo responsorial dessa solenidade proclama com alegria: por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. É um salmo profundamente festivo. Precisamos imaginar o contexto do antigo para compreender sua beleza. Na antiguidade, quando um rei retornava vitorioso de uma batalha, o povo o recebia com aclamações, trombetas e cantos de vitória. A liturgia utiliza essa imagem para proclamar que Cristo é o verdadeiro Rei do universo. Mas existe uma diferença enorme entre Jesus e os reis deste mundo. Os reis humanos muitas vezes governam através da violência, do orgulho, da opressão e da guerra. Cristo reina através do amor. O trono de Jesus é a sua cruz. Seu poder manifesta no serviço. Sua vitória aconteceu através da entrega total de si mesmo. Isso muda completamente nossa compreensão do poder. O mundo admira os fortes, os ricos, os dominadores. Cristo glorificado revela que a verdadeira grandeza está no amor, na humildade e na oração. Na segunda leitura, retirada da carta aos Efésios, São Paulo faz uma oração belíssima para a comunidade cristã. Ele pede que Deus ilumine os olhos do coração dos fiéis, para que compreendam a esperança a qual foram chamados. Essa expressão é maravilhosa. Os olhos do coração. Muitas vezes, nós enxergamos apenas com os olhos do corpo, mas a fé nos ensina a enxergar com o coração iluminado por Deus. Vivemos num mundo marcado pelo desânimo, pela ansiedade e pela falta de esperança. Quantas pessoas vivem sem horizonte? Quantos já perderam a alegria interior? Quantos acreditam que a vida não possui um sentido maior? A ascensão do Senhor recorda justamente o contrário. Fomos criados para a eternidade. Existe um destino glorioso preparado para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Isso só é possível quando nós somos capazes de enxergar com os olhos do coração. São Paulo também afirma que Cristo foi elevado acima de todo poder, autoridade e dominação. Isso significa que nada está acima de Cristo, nem o sofrimento, nem a morte, nem o pecado, possui a última palavra.
Cristo glorificado reina sobre toda a criação. Talvez alguém esteja nos ouvindo agora, passando por uma grande luta, talvez uma enfermidade, uma dor familiar, uma crise interior ou um momento de escuridão espiritual. A ascensão nos recorda que Cristo continua sendo o Senhor da história, mesmo quando não compreendemos os caminhos da vida. Deus permanece conduzindo tudo com sabedoria e amor. O evangelho desta solenidade traz um dos textos mais importantes da missão da igreja. Jesus diz aos seus discípulos: "Ide e fazei discípulos entre todas as nações." Percebam como a ascensão está diretamente ligada à missão. Jesus sobe ao Pai, mas antes envia os discípulos ao mundo inteiro. A igreja, desse modo, como nós vemos, nasce missionária. O cristão não pode jamais guardar Jesus apenas para si. Quem encontrou Cristo de forma verdadeira sente o desejo de anunciá-lo cada vez mais. E evangelizar não significa apenas pregar em grandes multidões ou utilizando palavras. Evangelizar é testemunhar Cristo através da própria vida. Como já refletimos no último bloco, evangeliza a mãe que ensina os filhos a rezar. Evangeliza o pai que vive honestamente sua vocação. Evangeliza o jovem que permanece fiel aos valores do evangelho no mundo tão confuso. Evangeliza também o catequista, o ministro, o sacerdote, mas também o trabalhador simples, que vive sua fé com amor e coerência. E o mais bonito é que Jesus não envia os discípulos sozinhos. O Evangelho termina com uma promessa maravilhosa: "Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo." E que promessa extraordinária é essa que Cristo nos faz. Ele sobe aos céus, mas permanece conosco. Como nós já dissemos, ele está presente na palavra que é proclamada. Toda vez que na igreja o evangelho é proclamado, é Cristo que mais uma vez fala a nós, comunidade reunida. Ele também está presente na Eucaristia, que é seu corpo e sangue dados pela vida do mundo, pela nossa vida. Está presente também nos sacramentos. Toda vez que alguém é batizado, é o próprio Cristo que batiza. No sacramento da penitência, sempre que alguém recebe a reconciliação, é Cristo que opera por meio do ministro. Então, Jesus Cristo está sempre presente nos sacramentos. E está presente também, como dissemos, na comunidade reunida. Está presente também, sobretudo, nos pobres, nos sofredores e nos pequeninos. Ele mesmo nos disse que estava presente naquele que tem fome, naquele que tem sede, naquele que está nu, naquele que está preso, naquele que está doente. Jesus Cristo está sempre presente nos pobres e nos sofredores. Talvez hoje existam pessoas que se sintam abandonadas ou esquecidas. Quantos carregam dentro do coração a sensação de solidão? E a ascensão vem nos recordar exatamente o contrário. Cristo glorificado continua caminhando conosco. Ele nunca abandona a sua igreja. Por isso, tenhamos fé e nutramos a certeza de que Ele sempre nos acompanha.
Existe ainda um aspecto muito importante dessa solenidade. Entre a Ascensão e Pentecostes, os discípulos permanecem reunidos em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Isso nos ensina o valor da espera em Deus. Vivemos num tempo marcado pela pressa e pela ansiedade. Queremos tudo imediatamente, mas a vida espiritual exige perseverança, confiança e paciência. Os discípulos aprenderam a esperar em oração. Também nós precisamos reaprender isso. Quantas vezes queremos soluções imediatas para tudo, mas Deus conduz nossa vida no tempo certo. A Ascensão nos ensina que a igreja vive entre o céu e a terra. Temos os olhos voltados para a eternidade, mas os pés firmes na missão. Somos um povo peregrino, caminhando rumo à pátria definitiva. Então, queridos ouvintes, queridos irmãos e irmãs, que esta liturgia da Ascensão reacenda no nosso coração o desejo do céu. Fortaleça também a nossa esperança e renove sempre o nosso ardor missionário. Cristo reina junto do Pai, mas continua também presente no meio do seu povo, conduzindo a sua igreja, que somos nós, até a eternidade. E assim, queridos ouvintes, nós vamos para um rápido intervalo, mas já nós voltamos para a continuação do nosso programa, hoje meditando a ascensão do Senhor. Cristo sobe aos céus, mas permanece conosco. Até já. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Vida Nova FM 91.5, no programa Hora da Família, estamos de volta com o nosso programa de hoje, meditando sobre a ascensão do Senhor. Cristo sobe aos céus, mas permanece conosco. E seguimos com muita alegria o nosso programa, nessa certeza de que Cristo está presente no nosso meio. Nos blocos anteriores, nós refletimos sobre o significado espiritual desta solenidade e também meditamos um pouco sobre a riqueza da palavra de Deus proclamada na liturgia desta solenidade. E agora nós queremos aprofundar alguns aspectos muito importantes da teologia católica sobre a Ascensão e também conhecer algumas curiosidades espirituais que nos ajudam ainda mais a compreender este grande mistério da nossa fé. Todos os domingos, quando participamos da Santa Missa, rezamos o credo e proclamamos: subiu aos céus e está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Talvez muita gente já tenha repetido essa frase inúmeras vezes, sem parar para pensar no significado profundo dessas palavras. Quando a igreja diz que Cristo está sentado à direita do Pai, isso não significa que Deus tenha literalmente um trono físico ou um lado direito material, porque Deus não possui corpo como nós. Na linguagem bíblica, estar à direita significa participar da honra, do poder e da autoridade. Portanto, ao professarmos que Cristo está à direita do Pai, afirmamos que Ele reina gloriosamente sobre toda a criação. E isso é muito importante para a nossa fé, porque a ascensão revela que Jesus não foi derrotado pela cruz. Aos olhos do mundo, a cruz parecia fracasso, parecia o fim de tudo. Mas a ressurreição e a ascensão mostram exatamente o contrário. Cristo venceu o pecado, venceu a morte
e foi glorificado pelo Pai. Aquele que se humilhou até a morte de cruz, agora é exaltado acima de toda criatura. E existe aqui uma verdade muito consoladora. O Cristo glorificado continua sendo humano. Jesus não abandonou a humanidade ao subir aos céus. Ele permanece eternamente o Deus feito homem. Isso significa que nossa humanidade já entrou na glória do céu, através de Jesus Cristo. Os padres da igreja gostavam muito de contemplar esse aspecto da ascensão. Santo Agostinho dizia que Cristo subiu ao céu, mas não se afastou de nós. Ele permanece unido ao seu povo. São Leão Magno afirmava que a ascensão do Senhor é também a exaltação da dignidade humana. Em Cristo, a humanidade foi elevada à glória divina. Como isso é importante no mundo em que vivemos. Muitas vezes, o ser humano perde a consciência da própria dignidade. Vivemos numa sociedade cada vez mais marcada por tantas formas de desvalorização da pessoa humana, por tanta violência, tantas injustiças e tantas feridas interiores. A ascensão recorda que o homem não foi criado para o vazio, para a destruição ou para a morte eterna. O ser humano foi criado para Deus. Existe também um aspecto muito bonito da ascensão que está ligado ao sacerdócio de Cristo. A carta aos Hebreus apresenta Jesus como o sumo sacerdote, o eterno. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios pelo povo. Mas aqueles sacrifícios precisavam ser repetidos de forma contínua. Cristo, ao contrário, oferece um sacrifício perfeito e definitivo. Ele entra no santuário celeste, que é o céu, oferecendo não mais o sangue dos animais, mas o seu próprio sangue derramado na cruz. Por isso, Jesus Cristo é dito e é o único mediador entre Deus e os homens. E a ascensão nos revela exatamente isso. Cristo glorificado continua intercedendo por nós diante do Pai. E que consolação maravilhosa é essa que nós recebemos, porque muitas vezes nós nos sentimos fracos, pecadores, limitados e incapazes. Quantas vezes nós caímos, erramos e nos decepcionamos conosco mesmos. A ascensão nos recorda que temos no céu um intercessor eterno. É Cristo glorificado que se apresenta de forma contínua ao Pai e apresenta as suas chagas, as chagas da sua paixão em favor de toda a humanidade. Meu irmão e minha irmã, talvez alguém pergunte, mas se Jesus subiu aos céus, onde podemos encontrá-lo hoje? A resposta da igreja é belíssima. Cristo continua presente no meio do seu povo. Ele está presente na palavra proclamada, está presente também nos sacramentos, está presente especialmente na Santíssima Eucaristia. Aliás, existe uma ligação muito profunda entre a ascensão e a Eucaristia, porque embora Cristo tenha subido aos céus, ele continua se fazendo presente sacramentalmente em cada missa celebrada. Toda Eucaristia une céu e terra. Toda missa é participação antecipada da liturgia eterna
do céu. Por isso, a Igreja chama a Eucaristia de penhor da glória futura. Quando comungamos, já experimentamos antecipadamente aquilo que esperamos viver plenamente na eternidade. Mas a ascensão não é apenas um acontecimento do passado. Ela possui consequências concretas para a nossa vida espiritual no hoje, porque a ascensão nos obriga a levantar novamente os nossos olhos para Deus. Vivemos num tempo em que as pessoas estão extremamente absorvidas pelas preocupações da vida. O coração humano tornou-se cansado. Há muita ansiedade, muito medo e muita superficialidade. As pessoas vivem correndo sem saber exatamente para onde estão indo. Muitos perderam completamente o sentido da eternidade. A ascensão, por isso, vem nos recordar algo essencial. Nossa pátria definitiva é o céu. São Paulo dizia que somos cidadãos do céu. Isso não significa desprezar a terra ou abandonar as nossas responsabilidades. Pelo contrário, o cristão deve amar o mundo, transformar a sociedade e trabalhar pelo bem comum, mas sem esquecer que tudo nesse mundo passa. Quantas vezes colocamos toda a nossa esperança apenas nas coisas passageiras, no dinheiro que passa, na beleza que passa, no poder que passa, na fama que passa, na saúde que um dia também acaba. A própria vida terrena passa rapidamente. E a ascensão nos recorda aquilo que permanece eternamente: Deus. Caro ouvinte, existe ainda outro aspecto profundamente consolador nessa solenidade. A ascensão ilumina o sentido do sofrimento humano. Quantas pessoas hoje convivem com dores profundas? Quantos carregam lutos, enfermidades, crises familiares e sofrimentos silenciosos? Muitas das vezes, parece que o mal vence. Parece que a morte possui a última palavra. Mas quando contemplamos Cristo glorificado, subindo aos céus, compreendemos que o sofrimento não é o destino final do homem. Cristo já venceu a morte, o céu está aberto, existe esperança. Talvez alguém esteja nos ouvindo agora, passando por um momento muito difícil. Talvez um coração cansado, ferido ou desanimado. A ascensão do Senhor proclama que existe um futuro em Deus. Nossa vida não termina no sofrimento. Nosso destino é a eternidade. Isso muda completamente nossa forma de viver. Porque quem possui esperança cristã enfrenta as dificuldades de maneira diferente. O cristão sofre, chora, sente dor como qualquer pessoa, mas sabe que nenhuma cruz possui a última palavra quando vivida em Cristo. A ascensão também está profundamente ligada à expectativa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Jesus sobe ao Pai para enviar o Espírito Santo sobre a Igreja. Por isso os discípulos retornam a Jerusalém e permanecem reunidos em oração com Maria. E é muito bonito perceber isso. A Igreja nasce entre a Ascensão e Pentecostes, numa atitude de oração, unidade e espera confiante. E como precisamos aprender novamente a esperar em Deus. E como já dissemos, vivemos na cultura da pressa. Queremos tudo imediatamente. Não sabemos esperar o tempo de Deus. Mas os discípulos precisaram permanecer reunidos, perseverando em oração até a vinda do Espírito Santo.
Também nós precisamos aprender a confiar mais na providência divina. Nem sempre Deus age no nosso tempo e como nós queremos. Nem sempre nós somos capazes de compreender os seus caminhos. Mas a ascensão nos recorda que Cristo glorificado continua conduzindo a história humana. Só nos basta confiança nele, porque nada escapa às mãos de Deus. E talvez a mensagem mais bonita desta solenidade seja exatamente esta: o céu existe e Cristo abriu para nós o caminho da eternidade. Quando esquecemos a eternidade, começamos a viver apenas para as coisas passageiras. E então o coração humano torna-se vazio, porque nada deste mundo consegue preencher plenamente o homem. Dinheiro não preenche, poder não preenche, prazer, fama, tudo isso passa rapidamente. Somente Deus basta. Santo Agostinho dizia uma frase belíssima: fizestes-nos para ti, Senhor, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. A ascensão do Senhor é uma solenidade profundamente consoladora, justamente porque ela nos recorda que a história humana não caminha para o vazio. Cristo já abriu o caminho da eternidade. O céu existe. E é nessa certeza de que o céu existe e o Senhor está presente em nosso meio que nós encerramos o nosso programa no dia de hoje. Hoje nós tivemos a oportunidade de meditar sobre a ascensão do Senhor, o Cristo que sobe aos céus, mas permanece conosco. Muito obrigado você, caro ouvinte, pela sua companhia durante todo esse programa dedicado à ascensão do Senhor. Que Deus abençoe você, sua família e toda a sua vida. Deus abençoe vocês, meus irmãos. E até o próximo programa, se Deus quiser.